Olá, meus amigos, muito boa noite. Bem, nós vamos aqui já adiantando com a nossa leitura, lembrando que hoje nós vamos ter o nosso amigo Robson Maranhão dando continuidade à nossa série aí de estudo do livro Boa Nova. Já já a gente conta o capítulo que o Robson vai falar conosco hoje. E vai ser muito bom todo esse mês de dezembro, onde nós vamos trazer temas desse livro Boa Nova, que são lembranças, relatos de Humberto de Campos, de várias situações vividas no Evangelho e alguns casos que são até inéditos. Bem, aqui do livro Orações de Chico Xavier, de Carlos Barcelli, vamos ler uma lição aqui. Tânia, boa noite. Francisco... Rodrigo, boa noite. Selene, Claudece, boa noite a todos vocês. Então, do livro Orações de Chico Xavier, o item disciplina. Quem abandona o cultivo de si mesmo permite que o matagal de suas imperfeições tome conta da alma. Sem disciplina, o espírito não avança. Se eu não me submetesse à disciplina na mediunidade, o esforço dos espíritos teria sido em vão. O médio tem que ter horário, mas não é ser escravo do relógio, mas também não é ignorar o valor do tempo. Muito boa. E Chico Xavier teve aí como uma das primeiras lições, do Espírito Emmanuel justamente a questão da disciplina. E ela foi importantíssima no trabalho que ele tinha e é importante na nossa vida também. Nós vamos convidar todos que já estão conosco então para a nossa prece, para a nossa oração. Vamos nos aquietar, pensar em Jesus e vamos nesses instantes pedir ao Mestre amado que nesta noite abençoe a cada um de nós, abençoe os nossos lares. Todos nós que estamos em tratamento espiritual, que possamos receber a visita das equipes espirituais do Lar Assistencial Maria de Nazaré. Que nossos amigos espirituais, mentores, guias, anjos da guarda, esses espíritos tutelares que velam pela nossa existência, possam conosco estar favorecendo todo o ambiente do nosso lar, que possamos receber o tratamento e que sintamos a presença desses bons espíritos, nos sentindo muito melhores. Que a paz do divino e meigo Rabi da Galileia, Jesus, possa habitar em nossos lares e em nossos corações. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso palestrante da noite, traga inspiração ao seu coração, para que possa tocar também o nosso. Sê conosco hoje e sempre, graças a Deus. E fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés.
Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito bem, muito bem. Já tomamos o nosso passe, né? Vamos agora, sem delongas, chamar o nosso amigo Robson, que hoje vai falar sobre o capítulo 1, cujo título é Boa Nova. Vamos chamar o Robson aqui. Olá, Robson, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Centro Espírita Virtual aqui. Isso. Boa noite a todos. Meu amigo, que Jesus conduza aí as suas palavras, seus passos durante a palestra, ok? Seja muito bem-vindo, estamos aqui à disposição. Obrigado, Alex. Deus nos abençoe. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Centro Espírita Virtual, como falou o nobre amigo Alex, né? E para a gente começar, eu quero me dirigir a todos, mas eu quero me dirigir especialmente àqueles que estão em tratamento espiritual por diversos motivos. Que estão em tratamento espiritual porque perderam um ente querido, estão em tratamento espiritual porque têm um filho, um irmão, um familiar querido que está em desequilíbrio, aqueles que estão em tratamento espiritual pelo próprio desequilíbrio, por enfermidades do corpo e da alma, aqueles que estão preocupados com seus familiares em função do coronavírus, e aí somos todos nós. Eu quero dizer que os maiores responsáveis pela nossa cura somos nós mesmos, na mudança de pensamento, na mudança de hábitos, no exercício sincero da caridade, no esforço próprio da reforma íntima, das leituras edificantes do Evangelho, da prece ao acordar, da prece antes de dormir, antecedendo uma leitura breve
do Evangelho de Jesus, a Boa Nova, título do capítulo número 1 deste livro maravilhoso que nos traz Humberto de Campos, passagens assim sublimes, diálogos assim peculiares e importantes do Mestre Jesus com seus apóstolos. Nesse mês de dezembro, mês do Natal, onde a humanidade se volta para o alto, em agradecimento a essa dádiva divina que foi o nascimento do Mestre Jesus, muito bem colocado pelo nosso irmão Paulo Rosa, muito querido, na live da semana passada, não é? Então, que os nossos irmãos nesta noite recebam verdadeiramente aquilo que precisam, né? Buscar, confiantes na fé, renovando a fé em Deus, nas promessas do Cristo e nas informações da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus a todos nós, principalmente no que diz respeito à pré-existência da alma e à existência após a vida do corpo físico, né? Não vamos nos entristecer nem nos revoltarmos quando um ente querido retorna à pátria espiritual por merecimento, por ter cumprido com a meta estabelecida antes de reencarnar. Somos prisioneiros da carne e quando Deus nos liberta para retornar para a verdadeira pátria, não vamos ficar tristes porque eles estão melhores do que nós. Nesse mundo de provas e expiações, e eles cumpriram a sua missão. E nós aqui estamos espiando e estamos sendo provados a cada dia através das vicissitudes da vida e dessas experiências, né? Principalmente do desencarne de nossos amigos e nossos entes queridos. Mas o Consolador prometido, redundantemente falando, nos consola e nos mostra o futuro, o reencontro e novas existências juntos com os nossos entes queridos. A não esquecer que durante a noite nós podemos nos reunir com eles, por isso é importante a prece antes de dormir. Sem mais delonga, eu vou começar a falar do capítulo 1, intitulado Boa Nova, indo primeiro lá na Bíblia, no livro de João, capítulo 21, o último capítulo e o último versículo, o versículo 25. E lá João fala o seguinte: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então é por isso que a doutrina espírita vem através da psicografia dos nossos médios nos trazer informações que aconteceram à época de Jesus e que não constam na Bíblia Sagrada, no Evangelho. Então por isso esse jornalista chamado Humberto de Campos vem nos trazer fraternalmente esses detalhes e muitos outros, como Emmanuel, né, quando interpreta o Evangelho em vários livros aí editado pela FEB. Então, só para a gente fazer uma comparação, quando nós recebemos um ente amado em nossa casa, a gente sempre tinha uma vibração extremamente alegre. Antes dele chegar, a gente faz todo um preparativo, né, na nossa casa, com muita alegria, com muita energia, limpamos a casa, fazemos o alimento para receber esse ente querido. E quando ele chega, a harmonia da casa se torna muito alegre, muito feliz, o reencontro, a saudade, ela é ali, vamos dizer assim, reduzida, né? E quando esse irmão vai embora, ele sempre nos deixa um abraço, um beijo, uma palavra amiga, que a gente fica lembrando após a sua partida. E como somos espíritas, nós, através da literatura espírita, quantas experiências nos são contadas da aproximação dos espíritos superiores a reuniões espíritas. Muitas vezes, Bezerra de Menezes, quando se apresenta em determinados centros espíritas, as pessoas começam a se emocionar antes da sua chegada, pelas vibrações que ele emite. É um bem-estar, é uma alegria muito forte. Certa feita, eu estava com um problema espiritual muito delicado e eu não conseguia concatenar ideias numa certa noite que chovia muito.
E eu lembrei do meu amigo Ademir, lá do Cefac, que ele dizia para mim que quando ele não conseguia concatenar as ideias, ele só repetia a palavra Jesus, Jesus, Jesus. E eu assim o fiz naquela noite. E fui repetindo. Daqui a pouco adentrou no ambiente um espírito que me trouxe uma paz. E eu adormeci, acordando no outro dia com uma série de inspirações para tomar certas decisões da vida. Então assim, nós, espíritos imperfeitos, recebemos a presença amiga desses bons espíritos, desses espíritos superiores, e sentimos as vibrações de paz e de harmonia. Então, nós vamos, nesse capítulo, nós vamos ter a presença de um grande espírito na atmosfera terrestre. E para a gente se localizar no tempo e no espaço, nós vamos lá no século de Augusto, Império Romano. Caio Júlio César Otávio, Otaviano Augusto, sobrinho neto de Júlio César, o grande César, da República Romana, que o adotou e o registrou em seu testamento após a sua morte. Caio Júlio César Otávio, que se tornou, por adoção, Caio Júlio César Otaviano e posteriormente César Augusto, nasceu em Roma no ano de 63 a.C. Após o assassinato de César, apresenta-se em Roma disposto a cumprir o testamento do pai adotivo, designando-se cônsul, forma o segundo triunvirato. Triunvirato, no ano de 43 a.C., é que Roma passou a ser governado por 3 homens, por 3 autoridades, Marco Antônio, Lépido e Otaviano. Lépido, uma das autoridades que governava esse ano, no ano de 42 o traiu e numa batalha ele é vencido por Caio Otávio Augusto. Então o Império Romano ficou dividido entre 2. Marco Antônio, que é aquele que se envolveu com Cleópatra, um dos motivos de problemas com o Otaviano Augusto, e Otaviano Augusto. Otaviano Augusto com o Império do Ocidente e Marco Antônio no Império do Oriente. Logo em seguida, Otaviano Augusto vai unificar o Império Romano em suas mãos, porque Marco Antônio também o guerreia numa batalha naval, onde ele derrota Marco Antônio e ele centraliza todo o poder em sua mão. Otaviano Augusto vai desencarnar com 76 anos, diferentemente de todos os outros imperadores. Ele vai morrer em sua cama na presença de Lívia, sua esposa. Esse homem foi tão importante para aquela época que o mês de agosto tem o nome de agosto em homenagem ao Augusto, E o século, por historiadores posteriores, foi considerado o século de Augusto. Essas são as características históricas desta época, 63 anos antes de Cristo até 14 anos depois de Cristo. Agora nós vamos entrar na parte onde nós vamos falar não só da parte histórica, mas também na característica pessoal de Caio Júlio César. Os historiadores do Império Romano, diz para a gente Humberto de Campos, sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto. Como se o mundo pressentisse uma renovação de valores no tempo, em breve todas as legiões porque Roma era um império belicoso, e viviam em guerra para expandir os seus territórios. E aí Humberto de Campos nos conta que em breve todas as legiões se entregavam sem resistência ao filho do soberano assassinado. Continua Humberto de Campos, uma nova era principia
com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas. Seguindo em frente, nós vamos caracterizar o seguinte: Otaviano Augusto pacifica o Império Romano por todo esse período. Nós conhecemos que o Império Romano se solidificou através de guerras sanguinolentas, mas neste período, como Humberto de Campos já nos fala, foi impressionante, porque a harmonia e a paz desse governante que proporcionou aos seus súditos uma harmonia e uma alegria muito grande. No entanto, o inesquecível imperador era franzino e doente. Não somente nesse particular, padecia o imperador de extremas vicissitudes da vida. Ele tinha problemas de feridas que apareciam por todo o corpo, tinha sempre as pernas enfaixadas, ele tinha que proteger o tórax porque, pela sua fraqueza, sempre estava gripado e tinha muita enxaqueca, ao ponto de adormecer e acordar atordoado de tanta dor. Mas não somente nesse particular, ele que era o regenerador dos costumes e o restaurador das tradições mais puras da família e o maior organizador do império, tanto é que ele se torna o maior sacerdote porque ele organiza a religião romana ao ponto de ser considerado um pontífice do Império Romano, né? A gente já conhece essa palavra, pontífice é o Papa hoje, né? Então ele organiza todo o Império Romano na base religiosa, familiar, da justiça, organiza a justiça com leis mais, se eu posso falar, repetir, né? Mais justas, mas foi obrigado a se humilhar porque ele teve que exilar tanto a filha como a neta por comportamentos não condizentes com a moral que ele implantava, que ele sugeria ao Império Romano. Então, por comportamento de promiscuidades e traições familiares, ele foi obrigado a se humilhar e exilar em ilhas, que naquela época esse era o costume, banindo os seus entes queridos da sociedade em que vivia. Apesar de tudo, seu nome foi dado ao século ilustre que o vira nascer, como nós já falamos. Seus numerosos anos de governo se assinalaram por inolvidáveis iniciativas. A alma coletiva do Império nunca se sentira tamanha impressão de estabilidade e alegria. A paisagem gloriosa de Roma jamais reunira tão grande número de inteligências. É nessa época que surge uma série de espíritos como Virgílio, Horácio, Ovídio, Salustio, Tito Livio, Mecenas, favorito dos deuses, né? A gente tem que imaginar que esses espíritos inteligentes, esses espíritos de grande poder de agregação, de administração, de religiosidade, reencarnaram já preparando a vinda do Cristo. O Império Romano tinha que se preparar em harmonia, né? Então, esses espíritos foram escolhidos para virem por Jesus, né? Antes do seu nascimento. O próprio imperador, muitas vezes, em prestigiando as grandes festas populares, com o coração tomado de angústia pelos dissabores da sua vida íntima, né? Se surpreendeu testemunhando o júbilo e a tranquilidade geral de seu povo, e sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia. Então, por mais que eles tivessem problemas pessoais, e isso é uma referência muito importante para nós que estamos em tratamento espiritual. Todos nós temos problemas familiares, individuais, todos nós temos expiações e provações, débitos a pagar. E Otaviano Augusto não era diferente, mas mesmo assim não
não permitiu que a sua vida íntima atrapalhasse na sua grande missão. E isso nós temos que pegar como exemplo, e a vida continua. Os nossos problemas serão solucionados se nós estivermos juntos ao Cristo e ao Evangelho de Jesus. Se alguém se foi, estava na hora, porque Deus é justo. Quando Deus chama, é porque está na hora. Se nós estamos com algum problemas obsessivos, se nós temos problemas familiares, são os nossos cobradores do passado e eles estão aonde? Dentro dos nossos lares, como é o caso de Otaviano Augusto. E depois ele vai ter mais uma decepção, quando a própria esposa planejava assassinar, envenenar os seus herdeiros para que ele não tivesse um sucessor, e sim o próprio cunhado, né? Irmão de sua esposa. A gente tem que analisar que quando Cristo cumpre a sua promessa aos espíritos de Capela, que viria em um determinado momento, ele foi anunciado por mais de 1000 anos, e que viria, é lógico que com ele veio uma pleia de espíritos em todas as áreas da sociedade para dar suporte à sua vida. Aqueles que reencarnaram e aqueles que não reencarnaram. E aqueles que reencarnaram, nós vamos pegar até aqueles que vieram cegos, vieram paraplégicos, né? E que eles vieram para dar testemunho da bondade de Deus. Assim diz a Bíblia. Quem pecou? Né? Foi ele ou seu pai? E Jesus responde, eles vieram para dar testemunho da verdade. Então esses também vieram com Cristo, resignados do sofrimento, para dar testemunho da verdade. Como também vieram os apóstolos, como também vieram muitos dos essênios, como também vieram Paulo de Tarso, Maria de Magdala, todos esses que pregaram o Evangelho. Paulo, então, um dos maiores pregadores e divulgadores do Evangelho de Jesus, para chegar até nós. Então, um conjunto, os 70 que iam 2 a 2, de casa em casa, batendo de porta em porta para anunciar o reino de Deus através do Evangelho de Jesus. Então veio toda uma pleia. Agora imagina, né, esses bons espíritos, esses espíritos superiores que vieram com Cristo e os espíritos de escola que os ajudaram ao se aproximar do planeta Terra. Com certeza, a harmonia do planeta em todos os reinos da natureza se tornaram de alegria e paz. A vegetação, a colheita, o plantio, tudo mais rico, tudo mais colorido, tudo mais suave, com a aproximação do Cristo, não é? Veio Maria de Nazaré, José, né? Veio Marta, né? Mãe de João Batista, veio João Batista, grandes espíritos, né? Esses que nós conhecemos, e os anônimos, né? Que a história não conseguiu relatar seus nomes. Mas para vocês terem uma ideia da vibração do planeta com a aproximação do nascimento do Cristo, com a aproximação do Cristo, porque ele já estava com Maria antes, desde criança, no livro Universo e Vida de Hernani T. Santana, do Espírito Áureo, lá no item 1.7, intitulado Sombra e Luz, Áureo diz o seguinte: se a crônica do mundo referiu-se à claridade da explosão de uma bomba atômica, dizendo que ela teve o fulgor de 1000 sóis, como se expressaria se pudesse supor a gloriosa visão da aura do Cristo? Veja bem, olha só, eu vou até ler de novo. Se a crônica do mundo referiu-se à claridade da explosão de uma bomba atômica, dizendo que ela teve fulgor de 1000 sóis, como se expressaria se pudesse suportar a gloriosa visão da aura do Cristo? Então, ao se aproximar do planeta Terra, é lógico que ele teve que reduzir
a sua luz, isso nos conta os espíritos, há 1000 anos antes, mais ou menos, ele foi regredindo a sua luz, porque senão nós estávamos deteriorados, né? Mas a sua aproximação nos trouxe muita alegria. O nosso sol é o trono de Jesus. Podemos dizer que ele é o nosso sol, causa de todos os fenômenos mediúnicos e todas as curas provenientes dos médios no planeta Terra. Voltando aqui a Humberto de Campos, ia chegar à Terra o sublime emissário. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova, o Evangelho. Era a festa do noivado da humanidade com Cristo, o que Jesus se referiu no seu ensinamento imorredouro. É a aliança de Deus conosco. Depois dessa festa dos corações, qual o roteiro indelével para a concórdia dos homens ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais famoso do mundo? É o nosso código de ética universal. É a nossa luz que ilumina o nosso caminho, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra que somos nós. O mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. Então, o Evangelho é tudo isso, gente. O mapa das abençoadas altitudes espirituais. O mapa. O guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. Deve ser o nosso livro de cabeceira. Deve ser o nosso livro de reflexão. Por isso a gente sugere a todos, inclusive e especialmente quem está em tratamento espiritual, a acordar, agradeça a Deus pela vida, leia um trechinho do Evangelho para uma reflexão e faça suas preces individuais. Antes de dormir, antecedentemente, leia um trecho do Evangelho para uma reflexão e faça uma prece para que você possa reencontrar os entes queridos no plano espiritual, o seu guia espiritual, para que você possa receber orientações, advertências e rever o seu plano espiritual. Por fim, e para que essas características se conservassem entre os homens, diz Humberto de Campos, com a expressão da sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciasse o seu glorioso testamento com os hinos e o perfume da natureza, sob a claridade maravilhosa de uma estrela a guiar reis e pastores à manjedoura rústica, onde se entoavam as primeiras notas de seu cântico de amor e o terminassem com uma luminosa visão da humanidade futura na posse das bênçãos de redenção. É por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo livro de amor e de alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão de Jerusalém liberta, entrevista por João nas suas divinas profecias do Apocalipse. E aí a gente vai ter que fazer uma referência. Estamos no mês de dezembro. E Jesus pediu a seus apóstolos: comecem a escrever desde o meu nascimento, porque nasce com humildade, nasce uma manjedoura. E essa é uma das virtudes que temos que construir, afastando o nosso egoísmo e o nosso orgulho. 2 sentimentos que nos levam à queda, 2 sentimentos que fazem a gente se revoltar até com Deus, com as coisas que a gente tem que sofrer. Nós não podemos esquecer que tudo que a gente passa na vida, fomos nós que plantamos e que já estamos colhendo. E que muitos que a gente às vezes sente inveja, estão plantando ainda, mas que vão colher, porque Deus é justo. Não se abata diante do sofrimento, não se abata diante da tristeza. A busca do tratamento espiritual é muito importante. O recurso dos bons espíritos em nosso lar durante o tratamento,
A água fluidificada, a leitura do Evangelho, o culto do Evangelho no lar são remédios para a nossa alma. Mas se nós não reagirmos, se nós não tivermos força e coragem de enfrentar as nossas próprias imperfeições, se nós não reconhecermos no Cristo o divino mestre, o divino médico de nossas almas e Deus, em sua inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, amoroso, misericordioso e infinitamente justo, nós vamos sempre estar botando a culpa dos nossos erros, das nossas imperfeições no outro. E colocando a culpa no outro, nós estamos colocando e nos revoltando contra Deus. E o Evangelho é o nosso código de amor, onde a gente consegue combater todas as nossas imperfeições e evitar que o orgulho cresça e o egoísmo também, vendo nos nossos irmãos sempre aqueles que precisam mais do que a gente, porque Jesus Cristo, com toda a sua luminosidade, com toda a sua grandeza, o Cristo de Deus disse que veio para servir. E nós outros? Mais ainda, porque temos muitas dívidas a pagar. Um dia todos nós seremos anjos, mas temos que passar pelo sofrimento, não que o sofrimento seja a única solução, é porque plantamos errados e temos que colher. Então, meus irmãos, eu peço a vocês, nessa noite, e me junto a vocês, vamos trazer Jesus para o nosso coração e para o nosso lar, para a nossa família. Vamos deixar o Cristo se aproximar para que a gente sinta alegria, para que a gente renove as nossas energias e a nossa fé nas promessas do Cristo da vida futura. Deixe Jesus Cristo implantar em nossos corações o reino de Deus, porque Ele está próximo, não por causa do tempo, mas por causa do espaço, porque Deus está em nós e nós estamos em Deus. É só a gente buscar a conexão com Ele, ou seja, fora da caridade não há salvação. Fora da doutrina espírita há, mas da caridade não. E a doutrina espírita nos traz esclarecimentos extremamente importantes para a nossa reforma íntima. E o Lar de Maria é uma escola. O Lar de Maria é um templo de oração, onde você pode se ligar à nossa mesmo estando em casa. Mentalizar o salão e pedir socorro espiritual e elevar o pensamento a Deus na companhia dos bons espíritos e dos mentores da nossa casa. O Lamana é um hospital. É um hospital onde, através do tratamento espiritual, através do trabalho assistencial, através do estudo, é como se fosse consultas, onde vamos buscar o medicamento para a nossa alma, para o nosso crescimento. E mesmo que a gente adote todos esses princípios, mesmo que a gente adote todas essas sugestões, e mesmo assim ocorrer de um processo obsessivo, não se esqueça que o nosso obsessor é o nosso algoz do passado. Tá certo? Perdão, é a nossa vítima do passado. Hoje, aparentemente, pode ser um algoz, mas é uma vítima das nossas atrocidades do passado. Então vamos tratar os nossos obsessores, entre aspas, esses irmãos espirituais que ainda não conheceram Jesus como nós estamos conhecendo, e também vamos pedir a Ele que deixe Jesus Cristo se aproximar dele, através dos bons espíritos, para o esclarecer como nós precisamos de esclarecimento. Então eu repito nesta noite, para todos nós, deixe Jesus Cristo se aproximar da sua casa. Deixe Jesus Cristo se aproximar do seu lar. Deixe Jesus Cristo habitar em seu coração e implantar o reino de Deus dentro dele. Não exija nada de ninguém, não culpe a ninguém por aquilo que você passa, porque no fundo, e a pura verdade, nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelas consequências que eles nos traz. Então, eu quero agradecer a todos os nossos irmãos que me ouviram nesta noite, que eu possa ter tocado o coração de cada um de vocês, agradecendo a Lamana por esta oportunidade bendita de poder expor nesta noite, por inspiração divina, todas essas mensagens que aqui nós trouxemos na noite de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Alex. Boa noite a todos.
Nós aqui agradecemos, Robson. Muito obrigado pela sua presença, sempre muito marcante, sempre trazendo esclarecimentos muito interessantes e importantíssimos para a nossa alma, né? Eu acho que a gente vai beber de uma fonte de água muito boa durante o mês de dezembro, né? Então é importante a gente aproveitar esses momentos do estudo e das reflexões do livro Boa Nova. Muito obrigado, Robson. De nada. Eu que agradeço a oportunidade de estar trabalhando aqui, pegando medicamento para minha alma também.